A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, está devendo à sociedade brasileira satisfações sobre o que tem feito, sobre o que ela, a OAB, nas suas regionais e por todo o país, o que ela tem feito quanto ao envolvimento de alguns dos seus advogados, óbvio, com facções criminosas e até o envolvimento direto com o crime. Já são muitos os advogados flagrados na prática de ações criminosas. Estes continuam com os seus registros de advogados? Responderam a algum processo administrativo? Finalmente, continuam gozando dos privilégios concedidos aos advogados? A OAB precisa dizer alguma coisa sobre isso. E as faculdades, as escolas superiores que formaram esses marginais? Elas têm feito uma autocrítica quanto à formação ética dos seus alunos? Há quase 10 anos, eu fiz publicamente esta cobrança quanto à formação ética dos advogados. Eu representava uma turma de formandos e disse, no discurso de encerramento, de conclusão de curso, que os cursos de direito no Ceará, ainda naquela época, não sei se agora, não tinham se apercebido da importância do curso de direito. O curso de direito é um dos mais importantes na formação da nossa sociedade. O curso de direito é o único que forma os integrantes de um dos poderes da República, o poder judiciário. Ninguém chega ao topo da magistratura nacional sem que seja advogado. No passado, já tivemos até ministro do Supremo Tribunal Federal sem ser advogado, mas isso é coisa do passado. Atualmente, só pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal quem for advogado. Só pode ser ministro do Superior Tribunal de Justiça quem for advogado. Só pode estar no Tribunal Superior Eleitoral quem for advogado. E nos estados, só é desembargador quem for advogado. Pois bem, o que fazem os cursos de direito da formação ética desses seus alunos? Será que os cursos de direito vão esperar que a imprensa, ao noticiar que um advogado foi preso em flagrante por atos criminosos, será que elas vão esperar que a imprensa diga: esse advogado foi formado por tal faculdade? Não esperem isso. Comecem a se preocupar, já deviam ter começado, com a formação ética dessas pessoas. Os advogados são muito importantes na sociedade, qualquer dela, qualquer sociedade democrática, o advogado é uma figura muito importante. Eles precisam de ter uma formação ética.
Sem dúvida, quando os jornais, os rádios, as televisões, os meios de comunicação em geral começaram a dizer: o advogado que foi preso ontem ou que foi preso agora de manhã, levando correspondência ou droga para os criminosos nos presídios, foi formado em tal faculdade. Ou esperar que a advogada fulana de tal foi presa porque está envolvida com uma das facções criminosas do país. Será que vocês, faculdades de direito, vão esperar por este momento? Evitem isso. A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, quanto à necessidade de moralização da distribuição e gasto dos recursos das emendas parlamentares, começa a ter resultados práticos. O governo federal cobra informações até o próximo dia 10 de outubro de todos os estados e municípios que receberam emendas parlamentares. O governo federal, para responder ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, está pedindo informações aos estados e municípios como foram gastos os recursos dessas emendas parlamentares. Alguns governadores e muitos prefeitos não terão como responder corretamente a essas indagações. De há muito nós dissemos aqui, não somos contra as emendas parlamentares. Não. Mas já dissemos aqui, em várias outras oportunidades, que ela é a abertura, a porta aberta para a corrupção. Uma boa parte de prefeitos recebe essas emendas parlamentares quando não dão um troco ao parlamentar que a destinou, a emenda, eles se comprometem em agradar o deputado ou senador na eleição, dando votos. E votos que, naturalmente, ele terá que comprar. As emendas parlamentares não estão cumprindo o objetivo para as quais elas foram criadas. Permitir que o deputado ou senador tenha condições de distribuir uma verba para construir um benefício num ou vários dos seus municípios, dos municípios em que eles são votados. As propostas mirabolantes de candidatos a prefeito, os candidatos a prefeito, já dissemos, por conta da legislação eleitoral, eles são obrigados a registrarem, no momento em que eles pedem à Justiça Eleitoral o registro de suas candidaturas, eles são obrigados a registrar um projeto mínimo ou propostas mínimas de que eles poderão, que eles deverão executar se eleitos forem. Então, eles alguns não dão a responsabilidade ou não têm a responsabilidade que a Justiça Eleitoral dá para eles na elaboração dessas propostas. Eles fazem como qualquer coisa sem valor mínimo, mas é preciso que eles tenham responsabilidades a partir do registro dessas propostas. Pois bem, como elas são mirabolantes, inexequíveis, eles não têm a coragem de discuti-las frente a frente
com pessoas, grupos, com a sociedade, porque ele não tem explicação para realizar determinada obra que ele está prometendo ali naquele projeto. Eu estou dizendo isso porque 2 dos candidatos a prefeito de Fortaleza deram motivo para esta afirmação. O deputado André Fernandes e o capitão Wagner. André é candidato do PL e o capitão Wagner é candidato do União Brasil. Pois bem, a TV da Transparência, sentindo falta de uma discussão sobre o que querem fazer os candidatos na Prefeitura de Fortaleza, se eleitos forem. Até aqui, não se havia discutido as propostas apresentadas pelos candidatos. E eles, sem dúvida, como não se discutiu nas últimas eleições, sem dúvida, eles tinham praticamente certeza de que nesta também não se discutiria. Mas nós aqui na TV da Transparência resolvemos ousar. Vamos discuti-las. Convidamos 3 professores. Um professor da Universidade Cristos, um professor da Unifor, Universidade de Fortaleza, e um professor do Instituto Federal, Instituto Técnico Federal, aqui no Ceará. Os professores Clésio Arruda, Fernando Veras e João Paulo. Eles começaram, viram lá na internet as propostas que estavam registradas pelos candidatos a prefeito de Fortaleza. A primeira surpresa foi que, logo depois que anunciamos esse projeto, discutir as propostas dos candidatos, coincidentemente, logo depois que anunciamos o projeto de discutir as propostas dos candidatos, coincidentemente, o candidato André Fernandes, que havia feito propostas em apenas 4 laudas, mudou o seu projeto, apresentou um outro projeto com várias propostas, 44 laudas. É o novo projeto do André Fernandes. Os professores, nós não fomos pegos de surpresa, porque nós acompanhamos o DivulgaCan. DivulgaCan é um espaço que tem a Justiça Eleitoral para registro de informações de candidaturas. Pois bem, encontramos esse novo projeto do André, os professores analisaram percussientemente, como também fizeram com o projeto do capitão Wagner, bem maior, mais de 100 páginas. Fizeram as críticas e viram que são várias as propostas inexequíveis, mirabolantes, impossíveis de serem concretizadas com o orçamento que a Prefeitura tem. Aliás, nenhum desses 2 candidatos fez menção ao orçamento municipal para justificar as suas propostas. Pois bem, o projeto os professores analisam essas propostas, fazem as suas observações críticas num programa aqui na TV da Transparência. No dia seguinte a esse programa, o candidato tem o mesmo espaço, o mesmo tempo, 1 hora, para fazer os seus comentários sobre o que avaliaram dos seus projetos, das suas propostas, os professores. Pois bem, o projeto do deputado André Fernandes foi o primeiro
a ser avaliado criticamente pelos professores. No dia seguinte, o deputado André Fernandes não veio à TV da Transparência para falar alguma coisa sobre o que disseram sobre as inviabilidades das propostas do candidato. Idem com o capitão Wagner, que comunicou à direção da empresa que um evento de campanha, um evento extraordinário de campanha, o impedia a vir naquele horário à empresa. Conversa para boi dormir. O deputado não veio exatamente porque não tinha como justificar as propostas que os professores consideraram inviáveis. Mas o projeto continua. E na próxima segunda-feira, os professores vão fazer uma avaliação crítica das propostas apresentadas pelo candidato Evandro Leitão, na próxima segunda-feira, dia 23. E no dia 24, o candidato Evandro Leitão está sendo convidado oficialmente a vir à TV da Transparência comentar sobre a avaliação feita pelos professores do projeto que ele apresentou para, em sendo prefeito de Fortaleza, executar num período de 4 anos. O candidato Evandro Leitão está sendo convidado para vir na terça-feira, dia 24, às 12 horas. Ele terá 1 hora para falar da avaliação feita pelos professores e responder a algumas indagações pelo que foi dito e também pelo que não foi dito. Vamos esperar que o candidato Evandro Leitão seja o primeiro a ter coragem de discutir as propostas que apresentou para um mandato de prefeito em Fortaleza. A deputada federal Luiziane Lins começou a fazer campanha em Fortaleza para candidatos a vereadores do seu grupo, o grupo de esquerda do PT. Ela quer eleger ao menos 3 ou 4 vereadores nas eleições deste ano. Vereadores, segundo ela, comprometidos com a esquerda. Ela diz que precisamos ter voz da esquerda na Câmara Municipal de Fortaleza. E o grupo dela quer eleger 3 ou 4 vereadores. Luiziane fez um encontro ontem, mas não falou em eleição para prefeito de Fortaleza, embora tenha falado em eleição para prefeito de Caucaia, onde o seu amigo, correligionário de longas datas, ex-secretário na prefeitura, quando ela administrou Fortaleza por 8 anos, o Catânio, é candidato a prefeito. Já dissemos em outras oportunidades que Luiziane quer a derrota do candidato do seu partido à prefeitura de Fortaleza, o Evandro Leitão. E também disse que essa posição dela não é propriamente por ser contra o Evandro Leitão, mas para derrotar os seus inimigos dentro do PT, o ex-governador e ministro Camilo Santana e José Guimarães. Aliás, o deputado federal José Guimarães não tem aparecido na campanha do candidato Evandro Leitão em Fortaleza.
e não é porque ele esteja muito ocupado na campanha eleitoral de petistas no interior do Estado. Ele está realmente recluso, porque ele ainda não está purgado da história dos dólares na cueca, embora ele não seja o responsável por esses dólares na cueca de um seu ex-assessor. Mas quando ele aparece, sempre tem alguém para chamá-lo de cuecão. Por isso, ele tem sido evitado em campanhas eleitorais, principalmente em Fortaleza e nos grandes municípios cearenses. Luiziane virá fazer campanha em Fortaleza se o capitão Wagner for para o segundo turno e com Evandro Leitão. Se não, ela vai ficar mesmo em Caucaia, onde o seu amigo Catanho poderá ir para a disputa no segundo turno. Caucaia é o único município fora de Fortaleza onde há condições para um segundo turno. Só pode haver segundo turno na disputa para prefeito em municípios com mais de 200 mil eleitores. E no Ceará, fora Fortaleza, só Caucaia tem mais de 200 mil eleitores. Os esforços que foram feitos para que Juazeiro do Norte conseguisse registrar ao menos 200 mil eleitores foram em vão. A decisão do Congresso Nacional, alterando o processo de eleição para o comando dos tribunais de justiça dos estados, não atinge o estado do Ceará, pois a emenda constitucional só trata de tribunais de justiça com mais de 100 desembargadores. E no Ceará, nós só temos 53 desembargadores em atividades. A eleição para a nova direção do Tribunal de Justiça do Ceará, presidente, vice-presidente e corregedor-geral da Justiça no Estado, acontecerá no próximo dia 10 de outubro. Até a próxima semana, corre o prazo para inscrição de candidatos a presidente, a vice e a corregedor. Até aqui, a informação que se tem é que haverá disputa para esses 3 cargos no comando da Justiça cearense. Aqui fico agradecendo a honrosa audiência, convidando-os para continuar conosco aqui na TV da Transparência.